Olá, seja bem-vindo. O nosso papo hoje é um papo meio que biográfico com um convidado visitante muito especial. Ele é um amigo de Piuí, praticamente um conterrâneo que considera Piuí a sua segunda casa. A primeira é Passos, onde ele nasceu. Ele frequenta Piuí há muitos anos, tem muitos amigos aqui, casou-se aqui e nesse momento está se lançando como pré-candidato a deputado federal pela nossa região. Ele é criador de uma dezena de projetos esportivos focados na juventude e nas populações mais vulneráveis. É uma figura popular e muito bem recebida em toda a região. O seu nome é Elvio Maia, tem 62 anos, é professor de educação física, hoje aposentado, é um homem idealista, atualmente é um palestrante motivacional muito requisitado e um homem politicamente engajado há muitos anos. Um homem que faz parte daquele grupo que nunca falta quando a comunidade pede ajuda. O meu papo com Elvio Maia, portanto, começa daqui um minutinho. Então aguenta a mão aí que já já eu tô de volta. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de PTC 2022. 70 anos de alegria, lazer e saúde para a família piuiense. Restaurante Escarola, a melhor happy hour da Cidade Carinho. Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Bom, muito bem, meu amigo Elvio Maia, eu te agradeço por essa gentileza de estar conosco aqui hoje. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite e já quero te dar um espaço para você fazer uma breve apresentação sua para os piuienses. Bom, meu nome é Elvio Vieira Maia, sou professor de educação física, sou casado com uma pessoa de São Roque de Minas, que morava em Piuí quando eu conheci, que é a Bá, né? A família dela, a Help, que trabalhava no Fórum, a Lena, que trabalha na Coap até hoje. Enfim, Piuí é um lugar, é uma cidade especial na minha vida porque eu considero como se fosse a minha segunda cidade, né? É a cidade a qual eu vivo, eu vou no supermercado, você me vê na farmácia, você me vê na padaria. Aqui é o local que eu gostaria que essa cidade fosse ainda muito melhor do que ela é. Muito bem, você já tinha me dito que você considera Piuí a sua segunda cidade, porque a primeira é Passos, é lógico, é onde você nasceu. Fala um pouquinho mais dessa relação sua com Piuí. Veja bem, quando eu o conheci foi até uma coisa engraçada. Eu viajei para Manaus, né, e vim para Belo Horizonte e vinha para Passos. E acabei em Belo Horizonte, peguei o ônibus para Passos, foi onde eu conheci a Bá. Dentro de um ônibus, ela estava com a Bárbara, que hoje está fazendo residência na Beneficência Portuguesa. Na época era uma criança de acho que 5 ou 6 anos, né? E ali nós começamos o nosso relacionamento, aquela conversa, depois foi um namoro, e foi um local assim, que eu tive muitas alegrias na minha vida. Agora, atualmente, essa é uma pergunta especial que eu quero te fazer. Atualmente você é um palestrante motivacional, reconhecido, muito requisitado na região, você faz palestras encorajando as pessoas a dar a volta por cima, a ir à luta, né? A vencer na vida, né? Então eu quero dentro disso te fazer uma pergunta muito especial. Eu queria te perguntar se lá na sua infância, no início da sua atividade, das suas atividades como estudante mesmo, esse fato de você ter nascido albino
se isso te exigiu mais força, mais luta de superação para poder superar, encarar essa condição e vencer na vida, né? Mas antes eu queria que você explicasse sucintamente o que é o albinismo. Bom, Luciano, claro, né? Claro que o fato do albinismo, até que o albinismo nada mais é que a falta de pigmentação na pele, né? Então eu entendi, né, desde para trás, que eu sofri muito bullying, né, muitos apelidos, né? Mas a minha mãe falava uma coisa muito importante na minha vida, que era o seguinte: você só vai ser respeitado pelas suas atitudes, né? Então eu sei que mesmo com essas dificuldades, eu entendi que eu tinha que lutar, porque eu tinha que escolher. Ou eu ser alguém ou deixar as pessoas me vencerem através do bullying, né? Então, nós corremos atrás, todos os projetos que eu fiz na minha vida, foi tudo pensando como eu poderia mudar a vida das pessoas. E quando você falou de palestras, é por isso que eu levo toda essa experiência para os jovens, mostrando que cada um, dentro da sua dificuldade, ele pode vencer as suas barreiras, porque a maior guerra que uma pessoa pode ter é contra ela mesma. E é isso que eu sempre procuro passar para os jovens. Que conselho, então, com base na sua experiência, você daria para um jovem que sofre muito bullying na escola, porque tem uma dificuldade, um problema físico, alguma deficiência? Que conselho você daria para esse jovem? Olha, todos nós vamos ter muitas dificuldades na vida. O que você tem que lembrar é o seguinte: é você contra todos, cara. Assim é a nossa vida. E não acredita que você tenha muitos amigos, não. Se você quiser ver se uma pessoa gosta de você ou não, conta uma coisa de sucesso sua. Muitas das vezes, a maioria das pessoas são enciumadas. É isso que tem que te dar vontade para vencer essas barreiras, né? Então, você tem que acreditar em você e procurar conhecer os seus limites e entender que essas dificuldades que você pode estar atravessando, ela que tem que ser um estímulo para você vencer todas essas barreiras. Foi assim que eu fiz durante toda a minha vida. Mas você diria que a dificuldade, de certa forma, te empurrou para frente, te ajudou a superar, te ajudou a dedicar a sua vida ao esporte, à juventude, ao ensino? Isso funcionou como um trampolim para você? Tudo na vida, Luciano, a gente tem que encarar como desafio. Eu nunca gostei de perder na minha vida. Eu nunca achei que eu tinha que fazer as coisas mais ou menos, né? Eu sempre dei o melhor que eu poderia dar de mim naquele momento que eu estava fazendo alguma coisa. Então, o que a gente tem que falar para as pessoas é que ela tem que acreditar nela. Porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? E você não desistir nunca, né? A gente tem que acreditar que a gente tem que fazer as coisas. Eu falo que quando eu era professor de educação física, quando eu formei educação física, me surgiu uma oportunidade para trabalhar com atletismo. E lá atrás, quando eu fazia estágio, que eu ia para a FEBEM, andava 2, 3 quilômetros a pé lá, naquele sol, 4 horas da tarde, eu perguntava: o que vai servir esse esporte para mim, atletismo? Então eu falo muito nas minhas palestras, né, que é igual um jogo de futebol. O goleiro reserva quando ele não joga, aí ele resolve não treinar direito porque tem poucas oportunidades. E aí o goleiro titular machuca, né? Ele não está preparado, toma um frango e não vai ter outra oportunidade. Então assim é a nossa vida. Nós temos que fazer cada momento da nossa vida como se fosse o último, para fazer cada vez sempre melhor. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Sicoob Credialto, a cooperativa de crédito piuiense que virou modelo para o Brasil. ACE Piuí, uma das associações comerciais mais atuantes do sistema Federaminas. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Prisminas, corretora de seguros. 22 anos, protegendo o que é importante na sua vida.
Construtora Brito Mota. 38 anos. O melhor lugar do mundo é aquele que ajudamos a tornar ainda melhor. Muito bem. Agora, o Elvio, fala um pouquinho da sua experiência como professor. Olha, quando comecei na escola, trabalhando em escola, e também comecei trabalhando com atletismo, especificamente na Prefeitura Municipal de Passos. Com 1 ano, nós fizemos um campeão brasileiro. Com 4 anos, nós fizemos um campeão sul-americano e recordista sul-americano com 14 anos. E ali nós começamos um trabalho de descoberta de talentos, né? Então, às vezes a gente tem alguma dificuldade. Deus nos colocou várias dificuldades, mas também colocou outras virtudes que outras pessoas não têm. Se eu olho para uma pessoa que está jogando, eu sei se ela vai ser atleta ou não, eu consigo perceber isso logo, né? Então, nós fizemos muitos projetos que pudessem mudar a vida das pessoas. E cada cargo que eu ocupei, eu sempre procurei fazer o melhor que eu pude fazer durante toda a minha vida. Além do magistério, você sempre teve uma atuação na política, na administração pública em Passos. Fala um pouquinho dessa experiência sua. Veja bem, Passos, o primeiro cargo que nós ocupamos foi diretor de esporte em Passos, né? Como se fosse secretário de esporte. Ali nós implantamos vários projetos que poderiam ser implantados aqui em Piuí, né? Por exemplo, nós criamos o Domingo no Bairro. O Domingo no Bairro era um projeto que tirava identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, corte de cabelo, assessoria jurídica, 6 especialidades médicas, consulta de vista, clínico geral, pediatra, muito esporte e lazer. Nós aproveitávamos a estrutura de uma escola e levávamos tudo para um domingo, onde a pessoa não pagava nada e tinha várias assistências gratuitamente. Nós fazíamos de 8 a 12 mil atendimentos. O projeto Fábrica de Bolas para Recuperação de Menor em Conflito com a Lei, que foi o projeto, pegamos aquelas crianças com dificuldade, criamos uma fábrica de bola. Depois, o projeto Escolinha para mais de 3 mil jovens, né? E outros projetos que foram criados. E um outro projeto muito importante dentro da área de saúde, Luciano, que é o programa de saúde da empresa. E outros projetos que nós criamos como diretor, como secretário de obras, que foi a implantação de pistas de caminhada e ciclovias nos loteamentos que nós aprovamos em Passos. Nós sempre demos um passo à frente de quem já passou por algum lugar. Sempre inovamos. Então eu falo que eu sou uma pessoa com experiência que sempre procurei inovar com as oportunidades que foram me dadas. Agora, eu sei que você teve uma grande briga cívica, uma grande luta na sua vida, que foi a sua briga pela estadualização da FESP em Passos, que hoje é a UENG de Passos. Fala um pouquinho, porque a UENG hoje, ela permite, só de Piuí, ela permite que 50 jovens piuienses façam seus cursos superiores praticamente gratuitamente em Passos, né? Fala um pouquinho dessa briga sua. Eu era professor e também cheguei a ser diretor da Faculdade de Educação Física, que inclusive tive alunos aqui da cidade de Piuí. Na época, no dia 3 de dezembro de 2012, o presidente do Conselho da FESP, Conselho Curador, tentou mudar o estatuto, onde procurava adequar as necessidades estatutárias de acordo com o Código Civil. E naquele momento, ele excluía o governador em 2 artigos, né? E eu fui a única pessoa, naquele momento, que levantei numa assembleia, onde tinha 180 pessoas, que eu me posicionei contra. Se eu fosse um omisso, igual as outras pessoas que estavam lá, certamente essa faculdade seria particular. Quem criou a FESP foi o meu avô, foi um dos criadores, foi o meu avô, o comendador Francisco Avelino Maia. Então nós tivemos uma luta, inclusive eu fui demitido. Essa luta nossa, ela foi grande, por quê? Ela não começou só naquela época, ela começou quando eu estava como vereador, em 2001, que nós fizemos várias mobilizações em Belo Horizonte para levar a faculdade, a FESP, pelo campo, pela área do ensino gratuito, onde hoje mais de 5 mil alunos são beneficiados por essa universidade, né? É isso aí. Com essa luta sua,
você acabou proporcionando um ensino superior gratuito para quantos estudantes aproximadamente aqui da nossa região? Veja bem, nós temos que considerar assim, que Passos hoje, na UENG, elas são 5 mil estudantes. Se a gente considerar, Luciano, que fosse pagar uma mensalidade muito abaixo do que paga hoje numa escola particular, considerar R$1.000, nós estaríamos destinando hoje 5 milhões mensais para essas pessoas. Num ano, são 60 milhões. Se a gente considerar os 8 anos que ela foi estadualizada em 2014, foram 460 milhões de recursos gratuitos que nós conseguimos para que os estudantes, não só da região, porque ela virou uma universidade do Brasil, que qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode estudar lá. Agora, nós temos que pensar em outros avanços, né? Que a UENG também, ela pode ter um braço aqui em Piuí, ela pode ter um braço aqui, por que ela tem só lá em Passos, né? Então, assim como nós tivemos hoje o exemplo do curso técnico que está aqui, que é excelente, porque uma cidade, ela cresce por geração de emprego, através da educação, através da saúde, né? E também pelo comércio que uma cidade pode oferecer. Eu queria que você falasse um pouco da sua atuação no atletismo brasileiro. Você foi chefe de delegação em campeonatos mundiais, foi técnico de seleções de atletismo, foi presidente da Federação Mineira de Atletismo. Fala desse tempo aí. Eu comecei como professor e ali, através do meu trabalho como técnico de atletismo, eu entendi que eu poderia ajudar mais o atletismo brasileiro. Concorri à eleição da Federação Mineira de Atletismo, ganhamos a eleição e ficamos por 16 anos. Desses 16 anos foi a primeira federação no Brasil a implantar a cronometragem eletrônica. Segundo, implantamos 3 pistas de piso sintético em Minas Gerais, sendo 2 em Belo Horizonte e uma em Uberlândia. E mais ainda, eu tive a oportunidade de estar como técnico da seleção brasileira em 2 oportunidades em campeonatos menores, com atletas meus, no Chile em 92 e 90 em Lima. E depois fui convidado para estar chefiando o Brasil em 4 campeonatos mundiais, 3 vezes no Japão e 1 vez na Espanha. Então, Luciano, o atletismo foi tudo na minha vida. Eu considero que o esporte individual, como você pega jiu-jitsu, karatê, esses esportes individuais, ciclismo, é muito importante na concentração das pessoas, e na autoestima e na autodeterminação. É isso muito que eu acredito e gosto muito do atletismo. Então, em função dessas atividades do atletismo, quando nós criamos a Volta Internacional da Pampulha, hoje ela é um exemplo. Por quê? Porque ela faz parte do circuito internacional de corrida de rua, né? E eu me sinto muito orgulhoso, né, de ser um passense, casado com uma pessoa de Piuí e que está aqui presente com atuações importantes dentro do esporte brasileiro e também esporte internacional. Bom, Elvio, agora para a gente encerrar, eu queria aqui te fazer uma outra pergunta. Atualmente você é palestrante, faz palestras principalmente para professores e estudantes, né? Mas para os professores você tem toda uma temática especial. Você tem um tema, por exemplo, para os professores, que é: você é o professor que você gostaria que o seu filho tivesse? É uma indagação que você faz para os professores e cria um tema em cima disso. Fala um pouquinho disso aí. Veja bem, por que isso, Luciano? Porque muitas das vezes a gente não é capaz de colocar lá no lugar do aluno e nem no lugar do pai do aluno, né? Eu entendo que, na verdade, o professor que é professor, ele trabalha como um pai, como um avô, como um amigo, como um psicólogo. Isso é ser professor. E quando você fala essa palestra para esse tema muito específico, você é o professor que você gostaria que tivesse, ela na verdade, ela serve para outras profissões, né? Por exemplo, médico, enfermeira, qualquer um. Por quê? Quando você se coloca no lugar daquela pessoa, por exemplo, o médico, você é o médico que você gostaria que todos atendessem o seu pai, por exemplo, né? Por que eu falo para os professores? Vocês não vão conseguir lembrar de todos os seus alunos, mas todo aluno vai lembrar do professor que ele teve, o bom ou o ruim. E a pergunta que eu faço para eles, eu faço para qualquer profissional: como é que você quer ser lembrado?
Essa é a diferença do negócio. E nós temos que colocar o professor para pensar. Uma das perguntas que eu faço para ele é o seguinte: vocês querem ser importantes ou vocês querem ser famosos? Bom, Elvio, agora tem um segundo tema que você sempre leva para os alunos, que é o seguinte: seja você o protagonista da sua própria história. Eu vou te dar esse tema para você encerrar a nossa entrevista com ele. Bom, por que esse tema? Porque muitas das vezes nós temos o hábito de querer ficar contando a história dos outros, né? Então a gente tem que aprender a contar a nossa história. E quem constrói a nossa história somos nós. Desde quando você nasceu, essa é a história que você tem que entender que você pode contar. Porque muitas das vezes, segundo o Chico Xavier, né, você não pode fazer um novo começo na sua vida, mas o fim dela você pode escolher que fim que você quer dar. Então, quando eu cito esse tema, seja você o protagonista da sua história, foi muito baseado na minha vida, né? Baseado na minha vida, que é uma história de superação. E todas as pessoas têm suas dificuldades, têm as suas barreiras a ser vencidas. E essas pessoas poderão vencer todas as barreiras. Não existe barreira intransponível. Todas elas podem ser vencidas. Depende da vontade, da determinação. E eu falo muito, Luciano, que vaca não tira leite, vaca não dá leite, vaca tira leite, né? Se você não correr atrás e for determinado, as coisas não vão acontecer para a sua vida, não. Então é isso que eu aposto muito no jovem, eu acredito no jovem, né? E o jovem é o futuro. Nós não podemos falar de futuro sem falar de jovem, sem falar de criança. É isso que eu penso. E muito bem, está aí, portanto, o nosso professor Elvio Maia, nosso amigo, um bom amigo de Piuí, a quem eu agradeço por essa entrevista à Web TV Piuí. E agora eu quero aproveitar para convidar você que está aí me assistindo para se inscrever no grupo de amigos da nossa Web TV Piuí. Inscreva-se e ative o sininho para você ser comunicado toda vez que entrar vídeo novo aqui no canal. A Web TV Piuí é um veículo de mídia focado nas boas coisas da cidade Carim, só nas boas coisas. Piuí é a nossa casa, portanto vamos cuidar bem dela. Eu quero lembrar também que aqui no nosso canal você já tem à sua disposição 3.200 vídeos produzidos por nós nos últimos 15 anos. São vídeos para você navegar na história e curtir bons momentos da vida piuiense. Portanto, pinta por aqui. Um grande abraço, muita paz, saúde, trabalho e sucesso para você e a sua família. Até a próxima!